Olá, o Videolab de hoje apresenta um documentário sobre um assunto de interesse dos pais. Pois é, Bia. Parece bonito. É a paixão de algumas mulheres e tem influenciado as crianças. Curioso para saber o que trata o Videolab dessa edição? Então não saia daí porque o Videolab já está no ar. Luís XIV, o rei da França, era baixo. Querendo parecer mais poderoso, criou o salto alto para se destacar entre a corte. Mal sabia a proporção que o seu invento tomaria com o tempo e os problemas que causaria a quem usasse. Com a ajuda da mídia e também dos pais, as crianças passam a ser alvo dos fabricantes de calçado de salto alto. O que está na mídia está na cabeça. Assim, muitas crianças perdem o tempo da infância. Algumas mudam de atitude e deixam de brincar para estar de salto alto. O documentário Tropeçando no Salto, produzido em 2008 por Letícia Carvalho de Faria, aborda as principais consequências do uso do salto alto pelas crianças. Não deixe de assistir. Bom documentário! Eu gosto de usar sapatos de salto, botas de salto. Eu tenho uns 5 e são mais ou menos desse tamanho, maior não são. Eu também tenho uns 5, mas só que é igual o da Nájila. Eu gosto de usar bota, porque daí não molha os pés. Quantos anos você tem? 5, daí o menor é Cecília. Vamos arrumar a Cecília, bem bonita, né, Cecília? Vamos pôr a tiarinha, né? Vamos tentar passar um batomzinho. Já tem batom? Mas vamos passar de novo, vai ficar bonita, né? Pode tirar a língua daí, amor. Aí, vamos montar esse borro do batom. Ficou linda. Agora pode escolher o teu tamanho para combinar com a tua boca. A Cecília acorda mais ou menos 9h30, 10 horas da manhã. Assiste televisão até meio-dia, mais ou menos. Ela pede todos os brinquedos que aparecem, né? Mais brinquedos do que calçado, roupa, mas calçado também ela gosta bastante. Ela gosta de usar o saltinho, sandalinha da Hello Kitty, tamanco, da Barbie, essas coisinhas de saltinho ela gosta. Ela vê, tá pedindo. Então tudo que aparece na mídia, procura, né? O que tá na mídia, tá na cabeça. Esses dias até tinha uma mãe procurando o número 22, que ela queria pra menina, mas daí não vem, né? Vem só acima do 23. Hoje já é comprovado que a mídia tem um papel importantíssimo na produção da subjetividade, quer dizer, nos modos de ser da criança, nos modos de ela perceber o mundo, de ela sentir, de ela se expressar. Eu acho que a propaganda ela influencia sim, com certeza, mas ela não é a única. Eu acredito que seja muito positiva, desde que o produto que você está oferecendo não venha, claro, a prejudicar. O salto alto tem uma origem tanto quanto curiosa, porque muitas vezes a gente relaciona o salto alto com o mundo feminino. Mas na história da moda, as primeiras fontes de pesquisas relacionadas ao salto alto está ligado com Luís XIV. Ele era um homem bastante vaidoso, ele tinha dentro da alma de Luís XIV, ele tinha uma mulher implícita dentro das suas características. E ele era pequeno, ele tinha uma estatura baixa em relação a toda a corte francesa, e ele queria se tornar um elemento austero, poderoso, como ele era o rei da França. Então ele conseguiu desenvolver uma forma
que tornasse ele mais alto. Eu gosto de usar. Me acho mais poderosa, mais alta, mais bonita. O salto alto, ele torna o corpo humano, a figura total do corpo humano mais esguio, mais elegante. Isso está relacionado ao público infantil. As meninas hoje observam essas mulheres, essas supermodelos, com esse corpo mais esguio e buscam essa referência. Hoje está bastante frequente o aparecimento dessas crianças e adolescentes com uso de salto alto no consultório. A preocupação que a gente tem é desde o ponto de vista traumático. Essas crianças usando o salto alto predispõem torce de tornozelo principalmente, né, e joelho. E outro aspecto importante são as alterações posturais que podem ocorrer na coluna vertebral. Eu tava brincando com a minha colega e a minha mãe tem um sapato rosa de salto que ela ganhou. E daí o salto é desse tamanho e eu, meio desequilibrada, virei o pé e caí. Eu virei o pé. Segunda-feira eu faltei aula. Era um igual a esse, só que da cor preta. Eu tava descendo o morro correndo e daí tropecei, caí. Porque o salto alto, evidentemente, ele joga o eixo do corpo para frente, então essa criança vai aumentar a curvatura da coluna lombar, que é a lordose lombar, aquela curvatura para dentro, para se manter o equilíbrio do corpo. Então isso leva frequentemente dores, né? E mais tarde, se esse uso for uso progressivo, um uso contínuo, até mesmo a deformidades progressivas. A pergunta que daria para a gente se fazer é como que nós, adultos, compramos um produto que põe em risco a seguridade dos nossos filhos, das nossas filhas especialmente. O que nos leva a comprar um produto que põe em risco a seguridade dos filhos, como é o uso do salto alto? O que tem em torno desse desejo e desse ato de comprar e permitir que as nossas meninas, desde muito cedo, usem um salto alto? Nós estudamos essa questão do uso do salto alto e podemos chegar a algumas conclusões assim, que não são definitivas, mas parecem que são importantes para a gente pensar. Juntamente com a professora Noeli, nós debatendo sobre mídia, a gente chegou a esse tema, né? Escolhemos propaganda e escolhemos uma indumentária, o uso de salto alto. O objetivo principal era analisar as razões do uso de salto alto por essas meninas, né? E depois verificar por que os familiares compravam esse tipo de calçado perigoso. O que a escola faz frente a esse tipo de consumo perigoso, né? Por que essas crianças querem esse calçado? As razões que a levam a querer, né? E a ideologia presente nas propagandas. E a menina, desde muito cedo, pela nossa pesquisa mesmo, ela imita a mãe, sobretudo imita a mãe. Imita a mulher que é muito forte o uso do salto alto na cultura feminina. Ele já tem toda uma tradição, todo um vínculo. A criança precisa ir se identificando com as figuras adultas para ir se transformando em um adulto. Então vai ter sempre a brincadeira de imitação do pai, da mãe, da professora, do policial, das figuras de referência adulta que ela tem na família e na sociedade. Então uma coisa é você permitir que a criança brinque de gente grande. Outra coisa, que é o segundo aspecto, é permitir que essa criança se transforme em uma adulta. Nas perguntas, por exemplo, por que você gosta de salto alto? Porque a minha mãe usa, porque na novela, porque é da Hello Kitty que eu vi na TV, né? Até porque minha professora usa. Então, é toda uma influência. Quando se trata de público infantil,
a palavra ludicidade, fantasia e sonhos são os mais retratados, né, para esse público de moda infantil. A gente entende que existe o lado lúdico, aí, o lado da fantasia, né, mas a gente tem que ter um limite para isso, né, a gente tem que ter muito cuidado, porque a criança ela busca, né, esse desafio. Uma situação é justamente essa fantasia, essa brincadeira, né, que é a diversão da criança. Outra situação é usar isso como uma forma, né, de se portar na sociedade. Se a gente pensar que a mídia ela é veiculadora dos interesses hegemônicos da sociedade, nós estamos falando de uma sociedade capitalista. Então vão ser os interesses do capital que vão estar sendo transmitidos. Qual é o maior interesse da sociedade capitalista? Produzir consumidores. Então se a gente pode falar de uma personalidade, a gente pode falar de uma personalidade consumidora e não cidadã, porque o cidadão faz a crítica, reivindica, problematiza e inclusive sobre a sociedade de consumo. Então por isso que a mídia ela não ajuda a refletir, ela ajuda só você a consumir para que você se transforme num consumidor de informação, de sapato, de carro, de banco. O público infantil, ele tem assim uma atenção especial das empresas e dos produtos, porque a gente sente, das marcas, né, porque a gente sente que ele é o consumidor do futuro. O que tem que ser feito é a propaganda aquela que possa persuadir o consumidor, no caso o público, né, mas que também tenha as suas regras, cumpra as regras estabelecidas pelo CONAR. Você falou, salto alto. Eu acho que isso é uma forma não é um produto que está adequado ao público, né, à criança. A indústria calçadística se aproveita exageradamente disso, a publicidade ela acaba fazendo uma grande festa em cima da questão do salto alto, do corpo feminino, e o próprio capitalismo acaba também fazendo uma grande celebração, porque nunca se ganhou tanto dinheiro em cima do corpo feminino, e aí especialmente também dos calçados de salto alto, sobretudo. Então nós temos as crianças que não podem correr, não ficam todas, e vão perdendo também esse tempo de infância, mais do brincar, porque tem que ficar de salto alto. Uma parte que ficou bem clara, assim, no final da pesquisa, que a gente chegou a 3 grandes caminhos que a gente chamou, né? Caminhos que levam o salto alto. Primeiro, a prejudicar a sua saúde. Segundo, um treinamento muito grande para o consumo. E terceiro, né, a construção da subjetividade. Qual é a tua frequência que tu usa salto alto? Geralmente para ir no colégio e sair. Eles trazem uma concepção do belo, né? Eles trazem padrões impostos pela televisão que na vida real, aí no nosso dia a dia, não é assim. E que daí se constrói um desrespeito àquele que é diferente, que não aparece no padrão, né? Ali da mídia, da televisão, da propaganda. O papel da escola e da família hoje vai ser de problematizar essa informação recebida. Então a gente tem alguns estudos que mostram, por exemplo, que a influência de alguns programas televisivos. Mas por outro lado também, a escola muitas vezes não conversa sobre isso. A família não conversa sobre isso. Então muito mais do que a influência é o não conversar sobre isso que é um problema hoje. Nós temos os grandes espaços educativos, né? Nós temos a família, que é o poderoso espaço educativo, mas não educa tudo. Nós temos a televisão, que ela tem uma influência gigantesca sobre as nossas vidas, sobre a nossa forma de ver o mundo, de pensar, de fazer as coisas, e tem nos afetado sobremaneira cada vez mais. Mas tem a escola. A escola, ela pode, talvez seja o espaço, ou talvez o único espaço, aonde a televisão pode ser criticamente discutida. Fazer leitura com as crianças sobre a mídia, discutir as propagandas. As crianças, os jovens têm que conhecer quais as artimanhas que a mídia utiliza para capturar a gente como massa de consumo.
O que mais assim fica presente, a questão da influência na vestimenta é o calçado, onde principalmente as meninas gostam muito de usar salto, gostam também muito de usar a maquiagem. A escola a gente não permite muito isso, a questão da maquiagem, mas o salto, nos dias que não tem educação física, é muito presente. Na escola, né, na atividade diária, isso realmente tem que ser proibido. Então, essas questões de consumo e consumismo, elas têm que ser discutidas como material de conteúdo curricular. Aquilo que é trabalhado na escola, na infância, tem um alto poder de convencimento das crianças. Então, eu não tenho dúvida que se o debate sobre consumo-consumismo e sobre as práticas de consumo que nós temos hoje forem efetivamente discutidas em sala de aula, nós teremos a médio e longo prazo aquilo que nós chamamos de uma espécie de consciência coletiva do uso dos produtos de consumo que hoje estão a serviço. A escola hoje é um lugar privilegiado para discutir a mídia. Um lugar que pode ser de crítica, de problematização do que recebe na mídia e de ajudar essas crianças e adolescentes a perceberem que o que eles recebem não necessariamente eles precisam seguir. Eles podem problematizar e fazer opções por outros valores, por outras escolhas. Mais recentemente, nós estamos assistindo um fenômeno cultural que tem se chamado da adultização da infância, sob vários aspectos, não é? As roupas parece que perderam a fronteira entre adulto e criança. As crianças estão usando cada vez mais as roupas parecidas com as mulheres da televisão. E as mulheres da televisão de um determinado formato, novamente carregado de erotismo, carregado de sensualização na própria vestimenta e que vai fazer parte dessa indumentária o salto alto. Essas crianças deixam de fazer coisas de crianças, elas passam a fazer outras atividades. Teve até uma mãe que citou para mim que a menina, quando estava de salto, ela não brincava, ela fazia outras atividades, ela ficava no computador, ela assistia TV, que no caso prejudica a infância da criança. E é uma sensualização, porque não é só o salto, junto com o salto vem uma bolsa, vem um brinde, vem uma pulseira, vem toda a construção de uma subjetividade feminina. Realmente a gente tem que permitir que a criança seja criança. E hoje muitos adultos estão obrigando a criança a se transformar num adulto em conivência com o que a mídia tem feito. Adultizando e erotizando as crianças. Se eu adultizo uma criança, eu estou não permitindo que ela seja criança. E estou, como diz na linguagem popular, queimando etapas. Possivelmente, essa criança como adulto vai ter questões infantis que não foram bem elaboradas, bem resolvidas. Isso é, para mim, acho que um assassinato ao direito de ser criança. O Vídeo Lab de hoje chega ao fim. Até a próxima!